Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. Muito bem, estamos aqui às terças-feiras com o professor economista Alexandre Reis, que nos dá a honra de tê-lo como convidado, compartilhando seus conhecimentos. Aliás, essa é uma tendência, né? Compartilhar conhecimentos. Paternalismo e empreendedorismo, ontem, sua coluna no jornal, muito interessante. São quebras de culturas, paradigmas, como se diz na linguagem. Vou comentar mais oportunamente, porque agora o senhor está com dados, como se chama, quentes da conjuntura atual. O boletim Focus, com perspectivas para a economia brasileira, trouxe novos dados ontem. O que o senhor analisa sobre o que foi apresentado, professor? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, André, eu estava aguardando, ansioso por esses dados, porque até a gente comentou na terça-feira passada. Exatamente. Sobre a questão do resultado da eleição, o que é a perspectiva, mas nada com indicadores, né? E esse boletim Focus é como se fosse o relatório conjuntural oficial, né? Que também agrega de outras instituições, né, privadas que fazem análise, e esse é o oficial do Banco Central. Então eu estava muito esperançoso para ver esses resultados, e eu me detive em buscar as informações para a questão do ano de 2019, que é o Sim. que agora a gente está todo mundo ansioso no que vai acontecer no nosso cenário econômico, social, a partir do ano que vem com o novo governo, né? Então o que o mercado sinalizou, né? Como vai ser a economia para o ano que vem. Isso às vezes pode ser bastante difícil para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, né? Mas isso o que faz, o que impacta na minha vida? Eu vou dizer que impacta um monte na vida das pessoas, entendeu? Esses indicadores que a gente vai comentar agora, no dia a dia, quando tu vai no supermercado comprar o pão, o leite, a massa, o dia a dia do consumo das famílias e das empresas, tudo na questão de ter novas obras, novos investimentos, novas expectativas, tudo isso impacta. Então não tem como, claro que são informações bastante, às vezes não bem entendível por parte da população em geral, porque são termos muito técnicos da economia. Você dizia o economês antigamente, né? Exatamente, é o economês. Mas nós, já adentrando nos dados, né, a perspectiva para o ano que vem, exemplo, começando pela inflação, vai ficar estável em 4,20%. Isso tudo são tendências para 2019. Pode ser que não se realize ou não. Está dentro daquilo que você chama teto previsto? Está dentro da meta, né, de inflacionária. Então, espera. Eu acredito que esse dado a inflação para o ano que vem, que o que é a inflação? É a questão dos preços do dia a dia da população. Se esses preços sobem, nós temos inflação. Se eles se mantêm, nós temos uma economia estável, né? Então impacta um monte. Se prefere sempre que tem preços estáveis. Tem aumento de custo e tal, mas não pode ser o efeito inflacionário, que aí tu tem que nem está hoje na Venezuela, que tu tem um descontrole. Isso é muito ruim para a economia. PIB, que é crescimento, a riqueza, a formação, do que está se produzindo. Olha só, o Boletim Focus informou, né, que o dado para o ano que vem é crescimento de 2,5% na economia brasileira. Isso é muito bom, porque a gente vem de muito tempo de não crescimento, e tu já para 2019 um crescimento de 2,5%. Então, na verdade, é muito melhor do que os anos anteriores. Eu lembro que o senhor comentou no programa da semana passada, inclusive, esse referencial de indicadores que aparentemente parecem poucos, mas considerando um grau de queda que nós tínhamos depois de estagnação, 2,5%? 2,5% para o ano que vem. Imagina só. Uma tendência bastante positiva. Isso é positivo para os investidores, André, né? Ou seja, ampliação dos parques tecnológicos, de chão de fábrica, novos negócios. Quando tu vê uma perspectiva do PIB de 2,5%, ano que vem a economia vai estar com mais dinheiro, que é exatamente isso que vai acontecer, para as pessoas entenderem. E aí tu, vez de guardar dinheiro ou especular, Sim. tu faz investimento produtivo. Injeção de recursos, como se chama, né? Exatamente. Tu faz a economia, aquele velho termo que eu não gosto muito, mas é que todo mundo aí entende, faz a economia girar, né? Certo.
Né? Isso também serve para buscar investimentos em bancos de fomento? Claro, porque se tu tem uma perspectiva positiva de crescimento de 2,5, tu pode até vender melhor, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ninguém, na verdade não acontece a venda do país, mas tu pode vender melhor o país para vir novos investimentos para cá, outras indústrias, outras tecnologias com esse dado favorável. Claro, o ideal seria 13,5, tá? Mas já o Focus está lançando aí o número de 2,5. Eu acho já extremamente positivo. Câmbio, esse eu me surpreendi. Ainda ele manteve uma taxa de 3,80 em média para o ano que vem. Eu pensei que ia ser a relação dólar real. Eu achei que seria menor. Seria entre 13,50 e 13,40. O boletim Focus ainda tu vai ter uma desvalorização da nossa moeda muito alta. Quer dizer, o que é esse número? Se tu quiser, a partir do ano que vem, comprar $1, tu vai precisar de R$3,80 para comprar $1. É mais ou menos o que nós temos hoje. O cenário de hoje de novembro de 2018. Descontando aqueles picos de Isso, descontando aquilo que foi a 4,20, enfim. Exatamente. Então, isso ainda é um modelo que vai favorecer a questão das exportações, mas impede a questão de ficar muito caro tu importar, porque a questão de viagens internacionais, o impacto ainda vai ser significativo. Eu estava esperando que isso seja, que tivesse na questão do câmbio uma redução maior, mas não tomara que o boletim Focus esteja errado e eu esteja certo, mas enfim, faz parte dos indicadores. Preços administrados, o que são? Aqueles preços de taxas, contribuições do governo com a população em geral. Regulados também? Regulados. Então, aumento de 4,5%, 4,8%, perdão, né? Dentro da inflação, né? A inflação 4,20%, 4,8%. Então, a média de preços desses produtos e serviços administrados pelo governo ou que tem interferência estatal vão a crescer 4,8%. Enfim, conta corrente negativo, que é aquilo que se faz a transação de todas as balanças, né, do que vai ser resultar de dinheiro, de reservas, vamos dizer assim, para o Brasil. Ainda vai ficar negativo. Só para os ouvintes entenderem, os Estados Unidos têm uma balança de transações correntes sempre positiva. Ou seja, sobra muito dinheiro para a economia, dadas as exportações, fluxos financeiros, etc. O positivo é que a balança comercial do ano que vem, ela está... Fizeram uma previsão aqui de mais de 46 bilhões de dólares, no sentido de saldo positivo na nossa balança comercial. Quer dizer, que ano que vem a tendência é a gente exportar muito mais do que importar, né? Porque a balança comercial é o resultado daquilo que tu exporta versus aquilo que tu importa, que sai do país e entra no Brasil de mercadoria, fica esse saldo que é a previsão de 46 bilhões de dólares. Investimento direto, que virá de fora para cá. Se acredita em 76 bilhões de reais. Olha o ponto positivo. É claro que isso para o nosso país que está voltando a crescer, saiu de uma recessão, esse valor poderia ser o dobro ou 3 vezes mais, mas já é positivo, né? Em alguns anos a gente ficou com esse saldo até negativo. E a dívida pública ficou precificada em termos percentuais em relação ao PIB do ano que vem, ainda um valor bastante alto de 57,85% do PIB. Quer dizer, o que esse número ainda nos indica e nos informa? Que quase 60%, menos, daquilo que a gente produz é dívida. Ou seja, se trabalha para pagar os juros. Exatamente. O serviço da dívida. O serviço da dívida. Ainda é muito alto comparado com outros países que têm uma dívida. Claro, até nós poderíamos ter esse indicador aí de quase 60%, mas tu teria que ter um PIB de 8%, né? Aí, claro que na proporção, essa dívida se torna pequena, né? Mas como o nosso PIB ainda é 2,5%, ela está muito próxima, né? Ou seja, tu tem muito, exatamente isso que tu disse, tu tem muito pagamento de juros sobre a questão
daquilo que se envolve no cotidiano da vida das pessoas, das empresas, né? Precisaria baixar isso. Exatamente, que é aquilo que a gente fala bastante, de ter uma grande reforma monetária, né? De cuidar esses elementos da parte de uma política nova monetária no sentido de resolver isso. Porque essa dívida não é nova, né? Ela vem se acumulando, né? Ela vai. Chamada bola de neve? Exatamente. Então, e isso é puramente o que acontece no impacto das pessoas. O juro não cai, né? Entendeu? Juro, tu vai pedir um financiamento ali para comprar maquinários, um computador, uma máquina, uma televisão, o crédito em si, até da linha branca, como se diz, refrigerador, tudo ele se torna caro, que é o que de fato a gente nota no consumo diário das pessoas, né? Um consumo via crédito extraordinário muito caro comparado a outras nações, né? Deveria ter um sistema de que o juro financiasse de forma diferenciada para o capital que vai gerar retorno, gerar renda, né? Ao contrário daquele que é o que fica no passivo. Para nós analisarmos, está ótimo isso aí, porque esses dados não estiveram no debate, curiosamente, né? Não. Os principais debates nos países de primeiro mundo estão centrados a partir da economia, desses dados, ou seja, como está o país perante o mundo, quais são as relações que vai se estabelecer, a indústria, o parque industrial interno, e em nada se debateu isso, né? Tanto que o Banco Central agora se sinaliza, não sei qual é a sua opinião, sobre a possibilidade de ficar o nome do atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, ou ainda com Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central, ou seja, nomes distantes da política, do cenário acalorado da política, né? Mas na verdade esse papel, essa pessoa que assume, que gerencia, vamos dizer assim, preside o Banco Central, tem que ser técnico, não tem como ser um nome político. O atual presidente do Banco Central, do ponto de vista de recorte, de aceitação do mercado e até acadêmico, do ponto de vista, ele como um economista, ele é muito bem... a maioria do pessoal, né, vamos dizer assim, não tem nada contrário a ele. É um economista ortodoxo, né? Enfim, então acredita na questão de um controle maior fiscal, né? Ele tem esse recorte, né? Ele não é expansionista, ele é em si contracionista, né? Então, provavelmente, acho que ele vai muito ao encontro daquilo que o que vai ser o ministro da Economia do Bolsonaro no ano que vem, que é o Paulo Guedes, vão muito ao encontro, é muito parecido, né? Tecnicamente, né? E que é o super-ministro, exatamente, né? Essas ideias estão muito... Armínio Fraga também já foi um ministro e é também dessa concepção muito bem, vamos dizer assim, aceito pelo mercado, né? Já fez vários trabalhos em outros governos, principalmente no governo Fraga. Esse que apresentou um plano de reforma da Previdência? Exatamente. Um estudo, né? De plano de reforma da Previdência. Muito bem. Olha, na próxima semana, se nós pudermos analisar esses passos iniciais, esses movimentos iniciais, tanto do novo governo federal, com impacto no governo do estado, porque ontem o governador eleito Eduardo Leite esteve com o governador Sartori, né, e saiu, segundo as palavras, assustado com a realidade que tem. Não deveria sair porque isso também não esteve no debate durante a campanha eleitoral, né? E disse que vai ter que encarar uma linha, garantiu os salários daquilo que ele prometeu nos primeiros 6 meses da atualização, mas reconhece que a situação é, se eu não me engano, caótica, ele disse, né? De caos nas finanças. Vamos ter que analisar melhor isso. Né? Só para deixar já uma sementinha para a semana que vem, o problema do Estado é estrutural, eu digo isso há bastante tempo. É muito diferente daquilo que a gente falou sobre o cenário nacional, que é esses números aqui. Que o problema da economia brasileira era conjuntural, nós vamos sair dessa crise, né? E aqui no Estado não, aqui é estrutural, tu vai ter que rever uma questão, a questão da mudança é mais dura de fato, né? Então por isso que o Leite agora, provavelmente ontem, né, olhando esses números, ele vai precisar também um super, vamos dizer assim, não que seja, né, mas vai ter que necessitar de um super economista lá na Secretaria da Fazenda para criar um novo plano para conseguirmos resolver isso no nosso Rio Grande. Realinhar as frentes. Exatamente. Obrigado, professor. Excelente, é sempre muito bom.